Hello Kids, Titio hoje vai entrevistar uma artista potiguar. Minha primeira entrevista aqui nesse estado e a primeira vez a gente nunca esquece. Eu tô no Teatro Alberto Maranhão, que fica aqui em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. É um equipamento cultural público que passou por uma reforma de 6 anos e agora está de portas abertas ao público potiguar. E foi aqui que há 20 anos atrás tudo começou. José Neto Barbosa, artista da terra, comemora seus 20 anos de carreira aqui no palco do TAM. E hoje o nosso papo do Cultura na Área é com ele, o premiado autor José Neto Barbosa. Netinho, bem-vindo! Ai, que maravilha! Nossa, eu fiquei até emocionado de você relembrar esse fato, né? De que foi aqui há 20 anos atrás que eu comecei. Fico muito feliz por isso. É um prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo tão prometido, né? Então é isso. Antes de começar, tá nem no roteiro, vai dar trabalho para editar. Eu fiz questão de que Neto fosse meu primeiro entrevistado aqui, porque eu, antes de vir morar no Rio Grande do Norte, em Natal, eu vim aqui, né, em uma viagem e fui assistir um espetáculo de Neto. Esse espetáculo, A Mulher Monstro, que a gente vai conversar sobre ele. E aí, eu fiz amizade e tal, com o meu jeito, né? Eu vejo uma porta aberta, eu entro até o segurança falar que eu não posso. E aí, fiz amizade com o assessor de Neto, e aí com o Neto e tal, e a gente trocou rede social. E aí, quando eu vim, que eu avisei no Instagram que eu tinha chegado, ele foi a primeira pessoa daqui que me desejou boas-vindas. E isso foi um espanto para mim, com uma pessoa de um coração muito grande, de verdade. É uma artista daqui e que se mostrou uma pessoa tão bonita. E isso é muito importante pra gente, pra uma pessoa que sai de um lugar e vai pra outro, que não conhece nada. E aí uma mensagem de bem-vindo. Amigo, eu acho que isso você nem lembra, né? Não, eu sei. Assim, eu lembro que eu te escrevi, mas não lembro muito o teor. Eu acho que foi muito de coração do momento mesmo. Exatamente. Mas seja bem-vindo, ainda é tempo de falar pessoalmente também, obrigado. Né? Olha aí. Muito obrigado, de verdade. 20 anos de carreira não é pra qualquer um, né? E a gente não vai falar de tudo aqui, não. Claro. Porque senão o vídeo vai ficar longo e o povo não vai me assistir, né? Mas me diga, o primeiro trabalho, uns 3 marcantes, assim, pra você. O meu primeiro trabalho de teatro mesmo foi aqui, nesse palco, há mais ou menos, acho que 20 anos atrás. Que era uma comédia onde eu fazia o pai e o filho, se chamava Flor Bela Bela, de Ruth Freire. Eu fazia o pai e o filho e mudava de personagem com um bigode e um chapéu. E para um primeiro espetáculo, era no Festival de Teatro da Petrobras, eu acabei recebendo uma menção honrosa, não tinha premiações nesse ano, mas acabaram transmitindo as menções honrosas a mim, então foi uma motivação muito grande para continuar o trabalho, assim. Embora eu nem tenha começado exatamente no teatro, eu comecei fazendo estudo de televisão, de cinema, aí com pouco tempo eu já migrei para o teatro. E daí eu fui fazendo diversas outras obras, eu acho que uma das mais marcantes foi o meu primeiro monólogo, né? O espetáculo A Mulher Monstro, ele é o meu segundo monólogo. O meu primeiro monólogo se chama Borderline, que eu não faço mais. Infelizmente, o meu diretor e dramaturgo faleceu em decorrência da Covid-19, o que é uma perda muito grande para a cultura não só nordestina, mas brasileira. E ficou lá na memória, ficou num passado muito, muito saudoso nesse sentido.
Mas foi com esse espetáculo que me abriu muitas portas, assim, sabe? Há mais ou menos 10 anos atrás. E ele me presenteou com assim, você diz, vai completar seus 10 anos de carreira, então vou escrever um monólogo para você. E ele escreveu Borderline, e foi quando eu, de fato, fui recebendo premiações e conseguindo cruzar as fronteiras do Rio Grande do Norte e apresentar em outros estados no sul do país, enfim. E foi por aí. Acho que são esses os destaques. Você trabalha desde sempre com arte? Sim, desde sempre, desde os 14 anos. Como é trabalhar com arte aqui num país que não apenas deixa de valorizar, mas desvaloriza o trabalho do artista? Eu acho que o pior é isso, né? Não apenas não valorizar. É exatamente isso, você está muito certeiro na palavra, porque eles desvalorizam mesmo. Desvalorizam criminalizando a nossa profissão, criminalizando os nossos acessos aos recursos públicos, né? Criando fake news com as nossas trajetórias enquanto artista e principalmente com os mecanismos de política cultural. Eu não sou um fã do mecenato, como a Lei Rouanet, onde o artista recebe um diploma do governo e com esse diploma vai captar grana na iniciativa privada. Eu não sou muito fã porque eu acho que os micro e pequenos produtores e criadores não conseguem convencer os grandes departamentos de marketing, né? Os diretores de grandes empresas, eles obviamente vão querer grandes artistas e grandes eventos, mas é uma das políticas de cultura e que fomentam a cadeia dos eventos, né? Então, por exemplo, essa criminalização em relação à Lei Rouanet, cheia de fake news, isso nos desvaloriza, porque se já atinge quem está lá no topo, né, o grande, o macro produtor, aí é que não tem espaço mesmo para gente que é contratado por essas grandes produções. Então, um artista de musical, ele não pode trabalhar porque acaba sendo atingido por essa desvalorização de incentivo para uma produção grande que é o musical. E acaba caindo no nosso dia a dia também, porque faltam políticas públicas de cultura para o pequeno, para o microprodutor cultural. A gente sempre fica ali dependendo da bilheteria, dependendo agora que veio depender de uma lei emergencial da cultura, como a Lei Aldir Blanc, né, que trouxe recursos diretos. Mas é muito complicado viver num país que está no seu processo de redemocratização, e nesse processo de redemocratização, estrategicamente e sistematicamente, o artista é atingido, a imagem do artista é atingido para não fazer a sociedade pensar, para não fazer a sociedade refletir sobre determinados assuntos. É decadente ser um artista vivendo num país hoje governado por um Bolsonaro. Mas não é só sobre resistência, sabe? Assim, é sobre reexistir, sobre ter resiliência mesmo. Eu acho que fazer arte, continuar fazendo arte é o que me faz estar vivo no mundo. Então eu não tenho outra saída. Eu tenho que ter resiliência, né? Eu não tenho... vou resistir, levantar bandeirinhas. Resistência. Não é só sobre resistência, sabe? É sobre ter que resistir todos os dias para encontrar uma salvação de vida, porque se for assim, eu vou fazer o quê? Eu acho que é na busca da felicidade manter resiliência. É desleal com você, né? Se você não fizer o que gosta, o que ama. Inclusive, eu acho que esse já pode ser o trecho que eu vou cortar. Olha aí. Pra poder usar pra divulgar. Porque Neto, ele tem umas falas. Sigam ele nas redes sociais. A gente vai falar um pouco disso aqui. Mas ele tem umas falas que são bem marcantes, que são bem importantes. Trazer para um contexto nordeste aqui, né? Pode dizer. Sim, esse romantismo de sertão ou então do litoral, né, que é uma coisa que o povo cria bastante, mas trazendo para a realidade e para a realidade sua, né, de
de trabalho em 3 estados, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Né? Eu vejo que você tem um trabalho bem ativo nesses 3 estados. São estados que estão próximos, né? Querendo ou não. E me diga como é trabalhar com a arte no Nordeste, trazendo para a sua realidade de atividade nesses 3 estados. É um pouco mais complicado, porque a gente tem esses instrumentos de política cultural. Para o grande produtor, já está aí, acessível. Tem leis que vêm desde da época do iniciozinho da redemocratização brasileira e que se mantém até hoje. Mas para o pequeno e para o microprodutor cultural, para o pequeno microartista, aqui no Nordeste a gente encontra muitas dificuldades, principalmente nesse eixo aqui, entre Rio Grande do Norte e Pernambuco, algumas dificuldades de concretude dessas políticas culturais. Pernambuco é bem mais avançado nessas questões, assim, eu acho que tem diversos outros instrumentos, mas o Rio Grande do Norte e a Paraíba, eu acho que carecem de mais concretude de política pública, de cultura. Não tem, nesses estados, Pernambuco um pouco menos, eu acho que menos nessa realidade, como te dizer, mas principalmente João Pessoa, Natal e as cidades das regiões metropolitanas não possuem um cotidiano de ir aos equipamentos culturais e muito menos de assistir os espetáculos. E acaba criando uma bola de neve no sentido de que os artistas não podem fazer longas temporadas. Então, é diferente do Rio de Janeiro, que uma obra entra em temporada, fica de quinta a domingo durante 2, 3 meses, no mínimo um mês ali, né? Aqui não, aqui você consegue para sustentar um mês, às vezes quando eu faço na loucura, como eu fiz agora recentemente no circo, é muito investimento, é muito problema, assim, para administrar, sabe, assim, pela falta de público. Eu já tenho um privilégio, diferente dos demais artistas, então eu não tô aqui falando só por mim, assim, mas eu já tenho o privilégio de conseguir, com a Mulher Monstro, ter construído um público nesses 6 anos de espetáculo. Então, onde eu vou tá sempre lotando, onde eu vou tá sempre dando um bom público. Já sofri bastante no começo para poder chegar nessa etapa, mas tem essa dificuldade, sim, de manter longas temporadas porque não tem essa cultura mesmo de frequentar teatro, sabe? E diga, quem foi a sua referência? Olha... Da vida. Ai, meu Deus, da vida. Minha mãe. Ai, que lindo. Eu conheci sua mãe. Foi a mãe de... Você conheceu minha mãe. Foi sua mãe, não foi? Exatamente. Menino, olha, olha, a mulher falava com orgulho, com orgulho, sem noção, não. E ela disse, você precisa conhecer meu filho, você precisa conhecer meu filho, você precisa... E eu, tudo bem, e eu não queria falar, porque Neto, é muita maquiagem, né? A gente vai conversar ainda sobre isso, não mude de canal, fica aqui. Mas... eu não queria falar com você, porque eu sabia, eu fiz, não, deve ser um trabalho tirar aquele negócio tudo da cara ali. Então, não, vou embora. E aí, a mãe de Netinho foi até lá, não foi? Foi até lá, chamou ele, veio falar comigo. Porque eu já tava de bengala e tal, e aí já tava mais difícil pra eu ir andando. Enfim, eu adorei. Mas me diga, construir da sua referência. Só quero... como é o nome dela mesmo? Lúcia. Dona Lúcia, um beijo, Dona Lúcia. Certamente ela vai estar assistindo. Ela acompanha tudo meu, assim, desde criança, né? Ela me deu muito apoio, assim. Tive algumas outras resistências, assim, na família, mas que depois foram aceitando e vendo que eu não dependia deles, ou da vontade, ou do querer pra eu fazer. Mas, no geral, o meu núcleo familiar me apoia muito, meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minhas irmãs e a minha mãe. A minha mãe, ela é uma referência porque ela sempre me convida a pensar na vida como um momento oportuno para recomeçar sempre, sabe, assim. Ela sofreu um acidente muito grave há alguns bons anos atrás e... ela perdeu muitos ossos da face.
e teve que fazer mais de 26 cirurgias para reconstruir o rosto. E conseguiu reconstruir o rosto, uma pessoa linda, maravilhosa. E ela passou muito tempo na UTI, amarrada, porque ela não podia tocar no rosto, ela não conseguia enxergar, ela perdeu 70% de uma visão e 30% da outra. Ela teve que reconstruir todos os dentes, né? Nós temos em torno de 14 ossos no rosto, ela perdeu 12 desses ossos, né? E reconstruiu tudo de platina. E ela ficava muito amarrada e não falava também, né? Tava com traqueostomia. E ela se comunicava apertando na mão durante muito tempo. Ela perdeu o olfato. Foi dita como um desafio à ciência. O caso dela foi até para programa nacional, claro que sem dizer quem era a pessoa, né? A identidade da pessoa. Acho que foi o programa do Jô, se não me engano. Como os desafios da ciência, assim. Disseram que ela ia estar vegetando numa cama. E hoje minha mãe é gastróloga formada, se formou recentemente, entrou na academia essa semana, menino. Tá toda dolorida da academia, tá fazendo exercícios, uma pessoa super inteligente, uma pessoa saudável e que conseguiu dar uma volta por cima na vida, assim, né? E pra Mulher Monstro, quer falar? Sim. Pra Mulher Monstro são várias referências, né, assim. Acho que tem algumas pessoas, assim, desde a infância que eu olho e que vejo esses comportamentos monstruosos. Acho que todo ser humano tem um pouco dessa ambivalência entre ser humano e ser monstro. Eu mesmo, trabalhando com essa obra, de vez em quando eu me pego falando coisas tão monstruosas quanto a personagem fala, né? Porque ela fala verdadeiras aberrações, preconceituosas. E eu, naturalmente, às vezes me pego falando algo preconceituoso e eu acho que a cada dia eu tento ser menos preconceituoso, sabe, assim, ser menos racista, ser menos transfóbico, ser menos capacitista, ser menos gordofóbico, ser menos homofóbico, embora ainda seja gay, mas menos machista. Então eu acho que é uma construção de cada dia. Mas foi vendo esse lado monstruoso das pessoas que eu fui dando uma olhada, principalmente em líderes religiosos, políticos, celebridades, figuras públicas que usam dos espaços de poder, e quando eu falo espaço de poder eu falo da própria comunicação, para proliferar essas coisas, né? Assim, para potencializar essas intolerâncias, essas violências cotidianas. Então, eu diria que tem muitas inspirações para Mulher Monstro. Muitas. E agora a gente já começou falando de inspiração e aí vai entrar nesse solo, né? Monólogo, solo, como é que você se titula? Monólogo, né? Acaba sendo um monólogo, embora eu tenha um companheiro de luz no palco, que opera no palco. Sim. E a luz é muito viva, porque eu interajo com a luz, né? E com a plateia. É isso que eu ia falar, e tem a plateia. Eu nunca me sinto muito sozinho, embora seja um espetáculo que eu fico dentro de uma jaula de menos de 2 metros quadrados, né? Trancado, fechado, durante quase 2 horas. Então, existe uma solidão, mas na hora da cena não há uma solidão, porque a dramaturgia em si, o texto em si, me dá muita liberdade de interação, de estar ali vivo com as pessoas. Então, por ser um evento, né, um evento, uma coisa assim mais envolvente, eu acho que ultrapassaria um pouco a barreira do monólogo. Não sei, mas enfim, gente, é monólogo. É um monólogo. Sim. Inclusive ele é muito bom no que ele faz, viu? Se fosse você aí que tá assistindo, contrata. É da Bahia, leva pra Salvador. Leva pra Salvador pro povo assistir, que o povo vai adorar. Se apresenta aqui, a Mulher Monstro, no palco do TAM, dia 16, na quinta-feira, 16 de junho, às 19 ou 20 horas, precisa ver aí. Isso, a gente tá nessa definição, porque vai ter um grande evento. Mas, como a gente vai divulgar Instagram, vocês olham. Isso. Vai ter um grande evento que vai mexer no trânsito da cidade. Isso. Então a gente tá pensando em talvez dar uma mexida aí no horário. Mas enfim, chega como se fosse para 19 horas. Pronto, tá? Divulgar 19. Se for 20, vai mudar 20, a pessoa vem e espera uma horinha aí de boa.
O ingresso é 1 quilo. Mas Os ingressos estão esgotados. Eu fiz esse roteiro antes dos ingressos esgotarem. Os ingressos começaram a ser distribuídos numa sexta-feira. Que data foi, hein? Foi no dia 3. Dia 3, gente. E em 8 minutos. Às 12 horas do dia 3 de junho. Aí, às 12h08, né? Os ingressos esgotaram. Acabaram. Foi uma coisa... Enfim. Foi um recorde. Minha gente, eu nunca tinha vivido isso na vida. E você não esperava isso. Eu não esperava, eu juro. Eu vi quando você falava no Instagram, você dizia, gente, é porque os ingressos estão esgotando. Aí depois voltou, não, os ingressos esgotaram. E não foram 200, foram 500. Eu tava na BR dirigindo pra cá quando já tinha programado, né? A gente já tinha programado essa liberação, tudo automatizado. Aí pronto, eu tava na BR numa chuva desgraçada. Aí caiu uma ponte no meio da BR e eu fiquei nesse trânsito. Aí quando deu assim, 12 horas, eu disse, não, vou entrar pra ver. A internet tava péssima. Quando eu entrei, aí já tinham ido mais de 250 ingressos. Aí eu disse, nossa, já? Aí abri a página como se... Não a página do administrador do evento, mas a página... Como quem alguém fosse tirar. Já não estava mais disponível. Eu disse, como assim não está disponível? Aí eu fui olhar, já estava realmente tudo esgotado. Em 8 minutos foram mais de 478 ingressos. Porém, a esperança é a última que morre, hein? A gente é brasileiro, não desiste nunca. Vai ter um negócio aí de uma lista. Isso, exatamente. Exatamente. Se você chegar aqui na bilheteria no dia e você der o seu nome lá na bilheteria, aí a gente acaba fazendo uma listinha mesmo, e daí alguém da produção, num determinado momento, vai começar a chamar os nomes das pessoas, entende? No dia. Porque os ingressos vão ser distribuídos em si, verdadeiros, trocados, também no dia. Ingresso Isso. Às 16 horas, não é? Isso. A partir das 16 horas as pessoas já podem ir trocando. Mas vai ter um limite de horário, né? Até 30 minutos antes da sessão, os vouchers que foram distribuídos na internet vão tá valendo. Depois disso, a gente vai distribuir para quem tá e não tem ingresso. Tudo bem. Isso. Quem conseguiu ingresso vem... É 1 quilo de alimento, não é um pacote de macarrão que não tem 1 quilo. Você atente nisso aí. Exatamente. É 1 quilo de alimento e esses alimentos serão doados para as vítimas das fortes chuvas, né? Nesses estados aqui, como é. Exatamente. A Sem Companhia de Teatro é o nome da nossa companhia de teatro, né? De não ter e tal. A gente tem uma atuação muito forte no Recife e em Natal. E fica nessa ponte, né? João Pessoa também entra ali na jogada, mas principalmente em Recife e Natal, onde a gente tem sede. Integrantes tanto de Recife, tanto de Natal. E lá no Recife a gente tem passado por situações muito vexatórias, assim, em relação à sociedade, que está com muito desabrigado. Dizem que foi uma das maiores catástrofes naturais, assim, do último século. Tem muita família sem casa. Ontem mesmo, uma pessoa que trabalha diretamente comigo teve a casa dela interditada pela Defesa Civil. Então, as pessoas estão passando por situações muito delicadas, muito complicadas. E esses quilos vão para essas famílias. E se a gente atingir um bom número, a gente também pretende ajudar algumas instituições de Natal. A Mulher Monstro é um monólogo da Sem Companhia de Teatro. No Instagram é @semciateatro. E é inspirado na Mulher Monga dos circos, né? E inspirado também no conto Creme de Alface, de Caio Fernando Abril, do nosso grande Caio F. Abril. Me dê uma sinopse rápida sobre o espetáculo aí, que a gente já falou um bocado. Sim. Mas é uma sinopse mesmo, a nível técnico mesmo. Ai, meu Deus, será que eu lembro da sinopse? Não, a Mulher Monstro é inspirado na Mulher Conga dos parques e circos nordestinos, que é ainda muito presente no imaginário popular, inspirado num conto de Caio Fernando Abreu, né, que é o Creme de Alface. Em um determinado momento ali, em 2015 para 2016, na efervescência dessas polarizações políticas, pelo impeachment da Dilma, ela ainda estava no poder. Ali eu
comecei a identificar algumas monstruosidades da internet e estava relendo o conto do Caio, e daí eu resolvi pegar as falas reais da internet, dessas figuras públicas, né, e colocar dentro do creme de alface, fazer um suco bem grande ali, né, um mix de coisas e de falas do nosso imaginário também popular, né, do nosso cotidiano, da nossa cultura popular. Então, o espetáculo é uma mulher, uma falsa religiosa, que eu enfatizo bem, falsa religiosa, porque de fato ela não conhece o evangelho, né, então ela se pauta nessas questões da Bíblia de forma muito equivocada para poder justificar a sua intolerância, e ela fica ali isolada e percebendo, sem saber lidar com as relações, né? Num tempo de golpe, de ódio visto sem vergonha. Então ela expõe sem vergonha o ódio que tem dentro dela, dentro daquela jaula. E as pessoas vão se identificando com aquilo, né? É por aí. Come a Bíblia, né? Minha Bíblia. Tem uma cena muito polêmica, minha gente, que é... Pois que é, ela... não, mas o povo não entende aquela cena ali. Quando eu assisti, eu falei, olha, vai ter gente que não vai entender isso. E eu fiquei muito tranquilo. Mas com certeza tem gente que não entende aquilo. Isso, tem gente que não entende. Você já foi censurado no palco, né? E aí você fala sobre isso no documentário Quem Tem Medo. É um documentário dirigido por Delane Lima, Henrique Zanoni e Ricardo Alves Júnior, que foi lançado agora no 27º É Tudo Verdade, It's All True, de 2022. É um festival internacional de documentários que é considerado um dos maiores do gênero na América Latina. Ele aconteceu aqui em São Paulo. O monólogo da atriz Renata Carvalho, a atriz trans Renata Carvalho, também faz parte dessa obra, e também de diversos outros artistas que foram desrespeitados nesse período esquisito de intolerância e falta de respeito que a gente está vivendo. Mas me diga sobre os feedbacks que você tem recebido ao apresentar a Mulher Monstro. E se você quiser contar também um pouco dessa censura que você teve, enfim, dessa cena que foi traumatizadora, traumatizante. Sim. Enfim, fique à vontade. A expectativa das pessoas com a Mulher Monstro aumentou em decorrência desses fatos que foram acontecendo, né? Além do filme Quem Tem Medo, a gente também montou um curta-metragem da própria companhia, dirigido por integrantes da própria companhia. Eu, Isadora Gondim, a gente também convidou a atriz Fernanda Cunha para fazer essa direção. O filme se chama Além dos Bastidores, com dores dos bastidores bem destacado. Então, para além das dores, para além dos bastidores. Está disponível no YouTube? Está disponível no YouTube, e lá a gente conta um pouco detalhadamente como foram todos esses fatos, né? Então, eu já apresentei em cidade que foi elaborado carta de repúdio pela minha passagem na cidade. Eu já apresentei e recebi pedrada na cena. Eu já fui censurado de apresentar num equipamento público e tive que apresentar na rua. Apresentando na rua, eu já tive a polícia tentando me atrapalhar. Eu já tive muitas ameaças de morte, que me fizeram ter que andar em uma determinada cidade, que no caso é Curitiba, com seguranças e apresentar com seguranças no palco. Nossa, eu já passei por tanta coisa, assim, que eu não tenho nenhum orgulho por ter passado por isso, assim. Eu não trocaria a expectativa e o frisson das pessoas hoje por ter passado por isso, entendeu? Assim, eu jamais gostaria de viver isso novamente, porque isso me trouxe diversas questões psicológicas, assim, traumas e tudo mais. Por exemplo, o filme Quem Tem Medo, eu não consigo assistir sem ter início de crises de pânico. Por exemplo. Gente, eu também. Eu nunca falei isso pra ninguém, inclusive. Sabia. Pois é. Olha, eu realmente não sabia que tinha passado por isso tudo. Eu sabia, ok, você já tinha contado. No espetáculo que foi, inclusive, você contou. Mas dessas outras coisas, não. Eu tô chocada. Eu, Alexandre Fateixa, sou muito besta.
eu não iria fazer mais, entendeu? Aham. Não ia mais subir no palco, negócio de mulher, nem de monstro, nem de nada. Nem de Bíblia, nem de nada. Mas que bom que você está aqui, que bom que você está fazendo. E saiba que não está só. Ai, que bom. Saiba que a gente está aqui e o Cultureiro está aqui. Ai, que coisa boa, eu fico muito feliz. Ao mesmo tempo que surgiu muito esse movimento, assim, de pessoas que se colocam contra o espetáculo, também surgiu um grande movimento de apoio das pessoas, assim, e de admiração ao trabalho, ao meu trabalho, ao trabalho do espetáculo. Então, sempre tivemos muito sucesso de público, de crítica, sabe, assim. É um espetáculo que dói muito fazer, porque ele toca em muitas feridas, assim. Principalmente de pessoas não tão privilegiadas em determinados aspectos, em determinadas pautas identitárias ou até estruturais da nossa sociedade. Então, não é fácil para uma pessoa gay assistir. Não é fácil para uma pessoa com deficiência assistir. Não é fácil para uma pessoa negra, preta assistir. Não é fácil para uma pessoa gorda assistir. Porque é um espetáculo para uma mulher, principalmente. Principalmente. Tem uma cena fortíssima. Sim. Então, não é fácil para todo mundo e não é fácil para mim também, porque eu acabo colocando questões muito autobiográficas. Em alguns momentos eu deixo isso florear e as pessoas acabam percebendo aquilo fala da vida dele. Vou saber. Em alguns momentos tem... assistir com um olhar diferente. Em alguns momentos tem algumas revelações ali de traumas da minha própria vida que eu acabo expurgando na cena. Mas, eu sei que não é um espetáculo fácil de assistir, mas o que eu quero dizer com isso é que acaba sendo muito energizante, sabe? É um tapa na cara das pessoas. Então, eu sempre tem muita gente que vem assistir e quer trazer mais pessoas para assistirem e passar pela mesma experiência de choque de realidade. Isso. Você quer convidar as pessoas para passarem por esse choque de realidade, assim, sabe? Para fazer as pessoas repensarem as palavras, né? As palavras que usam. Eu tenho um quadro aqui no Cultureiros que chama Chão de Dentro, Chão de Fora. Que ótimo. Que eu acompanho desde a hora que o artista chega no teatro, eu acompanho até o fim, né? E aí converso com a plateia, enfim. E o meu sonho é fazer isso com a Mulher Monstro. O espetáculo é um espetáculo muito diverso. A gente, enquanto plateia, enquanto espectador, a gente ri, a gente chora, tem esse momento forte de violência contra a mulher e que é um momento muito forte. Foi um dos momentos que eu mais me emocionei. E eu tenho esse desejo por conta de todo um preparo que eu vejo que é feito. De maquiagem, né? E eu quero acompanhar esse preparo mesmo. Aquele nariz é botado. Não. Não é botado? Não é botado. É maquiado. Só maquiagem? É só maquiagem. Não acredito. Acredite. Gente, você não tem noção. Gente, você não tem noção, não. Aquele buraco, fazer buraco aqui aumenta. É tudo maquiagem. Bicha, não. É maquiagem. Eu quebro a cara toda, eu mudo tudo. Muda, não parece ele. Ele não parece. Não parece. De verdade, não parece. É uma transformação, né? Nossa senhora. Eu tô pensando porque eu realmente... Gente, enfim, para me perder. Você chega aqui, olha. Ele ficou chocado, gente, porque descobriu que eu não coloco próteses no rosto e que é tudo pintado, é tudo maquiagem. Mas a maior parte é você. Eu faço a maquiagem só, na verdade. Eu tenho ajuda pra colar peruca, pra colocar dentro da máscara, pra coisas mais de produção. A drag queen está aqui falando com vocês. Exatamente. É até importante ressaltar isso, né? Porque é um trabalho mesmo de drag queen.
Faz 20 anos que eu faço teatro. E é mesmo drag queen. Desculpa te Sim, interromper, mas mesmo... eu preciso falar. Que ele passa o espetáculo inteiro num salto alto. Eu realmente quero fazer acompanhar você pra pegar pra ver. Ele passa o espetáculo inteiro. Aquilo é um salto, não é? É um salto. Eu sou Depois Little ele Monster, tira né? e ele Então, bota assim, um outro salto. eu sou muito fã da Lady Gaga, então aquele salto, o salto principal, né, que é o salto de monstro, é um salto como o da Lady Gaga, que não tem agulha. Então é muita perna, muito trabalho de perna ali. Mas é isso. A maquiagem são 4 horas de maquiagem. Eu procurei muita agulha. De verdade. Não tem agulha. Mas como é que é um salto? Mas eu sabia que era um salto pela batida, né? Sim, claro. Claro. Mas é só a meia pata. Bicha, mas assim, olha. Já pode sair performando aí Lady Gaga, minha filha. Lady Gaga, se você está assistindo esse vídeo. Então, é isso. É um processo de transformação, né? Eu acho que são 4 horas de montagem, contando maquiagem e vestimenta. São muitos colares que eu utilizo, né? Porque tem um peso, assim, para trazer uma sensação de peso e sufocamento. E que muitas vezes já me deu sufocamento. Enfim, mas detalhes à parte. Tem aquele salto e depois ela transforma as pernas de monstro e vem um salto mesmo vermelhão. Mas são 4 horas de montagem mesmo, assim. Menino, é muito colar. É muito colar. Gente, é um espetáculo que é bonito de ver também, tá? Eu tô chocado. Eu acho que eu vou fazer uma entrevista só pra gente falar isso. Sobre o trabalho drag, sobre né? a montagem. Mas é isso, assim, acho que o espetáculo... Assim, eu trabalho como ator há 20 anos, mas como drag há mais ou menos uns 12, 13 anos. E é muito... Você tem uma drag? Sim, exatamente, Morfina. Morfina é muito underground e Morfina não é de sair por aí. Às vezes, quando eu vou em algumas baladas, tipo, eu vou muito só, eu não vou acompanhado de ninguém, pra viver as experiências, depois eu volto pra casa. É uma expressão drag que não é pública, como o Glória Groove, Pablo Vittar. E a minha expressão drag, porque drag é arte, tá? A gente tem que compreender que drag é uma expressão... Ela é muito pautada na linguagem artística do teatro, né? Então, é diferente da música. Eu não sou uma drag cantora, nem sou uma drag bailarina. Mas é uma drag que atua no espetáculo. É como se fosse uma evolução de 3 fases. Sim. Eu acabo me maquiando como... E isso é muito vivo na maquiagem. Tem um momento da maquiagem que eu olho e digo, não, Morfina. Aí depois a Morfina se veste a mulher monstro. Por exemplo, antes de eu chegar e pintar e fazer as quebrações de nariz, na maquiagem, para mudar o meu nariz, o nariz é da mulher monstro, mas não é da Morfina. Então eu primeiro passo por Morfina para depois ser a mulher monstro. Então não é um processo tão direto de, eu vou aqui me visto de uma personagem drag e vou. Não. Existe um espectro drag, existe uma persona em mim drag que brinca com as minhas feminilidades e é exatamente essa persona que veste a mulher monstro. Por isso que é um trabalho tão autêntico no sentido de drag queen mesmo, sabe? Assim. Olha, qual é o fã-clube aí? José Neto FC, eu já vou me inscrever. Porque, gente... Mas engraçado, eu nem falo isso muito pras pessoas, assim. Eu nem comunico muito. Tem pessoas que não me veem... Furo de reportagem. Exatamente, eu nem falo muito pras pessoas. Tem pessoas que acham que é meramente um trabalho de ator. Não, mas não é um trabalho de ator, assim, sabe? Eu vejo que é um trabalho de drag mesmo, de shade. Eu não me domino muito na comédia, assim, sei lá. Eu como ator não me domino muito na comédia. Mas eu como drag, aí eu consigo viver um pouco mais a comédia, né? É por aí o caminho. No preparo, você ouve alguma música específica? Como é esse trabalho de concentração? Olha, eu gosto muito de ouvir Kate Bush. Eu gosto muito de ouvir Lana Del Rey. Gosto muito de ouvir Lady Gaga.
Kate Bush foi aquela que você falou no Instagram essa semana? Aham. Que foi agora pro Top Trends aí, de alguma coisa que eu escuto há muito tempo, a Kate Bush, que é uma cantora britânica muito conhecida. Você falou da época que você trabalhava no Isso, teatro, né? exatamente. Ah, tá. Mas no meu camarim sempre toca muito disso, assim. Às vezes toca Maria Bethânia. Ah, que ótimo. É, Que ótimo. também. Que não se monta como drag, mas que é uma diva, né? E aí, acabou o vídeo. Eu não vou cortar. Olha, eu quero inclusive pedir desculpas, porque o Teatro Alberto Maranhão, o TAM, ele fica numa região central aqui de Natal e é perto de um lugar de ônibus, né? Exatamente, passa muito ônibus. Isso, e aí passa muito ônibus, então me desculpem pelo barulho. Eu não vou cortar as partes que tem barulho, que eu já percebi que tem, mas que são partes importantes que a Netinho tá falando. E é isso, eu não vou cortar. Assim, pouca coisa eu vou cortar. O vídeo, infelizmente, vai ficar muito longo, Arrasou. porque a conversa foi muito boa. Eu falo demais, minha gente, me desculpe, eu realmente falo muito, mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço demais. E agradeço a vocês que chegaram até aqui. Viu? Titio, deixa um beijo. E até.